das 9 horas. Vem participar e ganhe muitos brindes. É no Forte da Avenida São Pedro, Forte Atacadista e Grupo Chapecó de Comunicação. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia, meus queridos amigos. Estamos começando mais um programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó FM. Hoje, dia 4 de julho de 2026, um frio de 3 graus em Chapecó. Lembrando que nosso encontro acontece todos os sábados às 7 da manhã e esse programa está sobre a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC, Federação Espírita Catarinense, e pertencentes à 12ª URI, União Regional Espírita. Todos os sábados abordamos um assunto diferente, sempre à luz da doutrina espírita. São assuntos de interesse geral, passagens do Novo Testamento e da codificação espírita. Hoje vamos conversar sobre a parábola dos talentos. Fique conosco, participe e interaja. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó FM, onde você pode nos acompanhar. Pode também interagir, mandar a sua opinião, seu questionamento, sua contribuição. Para conversarmos sobre o assunto de hoje, contamos com nossos queridos amigos Hermínio Daroldi, trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Nick. Bom dia, Jean. Bom dia, Carlos, nosso operador de mesa, e todos os nossos ouvintes. Também Jean Spinato, trabalhador da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Nick, Hermínio, os amigos da rádio, e um grande abraço a todos que nos ouvem nessa manhã de sábado. Também muito obrigado pelo Carlos, que está nos acompanhando na parte técnica. Eu sou o Nick, trabalhador da Associação Espírita Amor e Caridade. Antes de entrarmos no nosso assunto propriamente dito, queremos agradecer a todos que de alguma forma colaboram para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Em especial, nossos queridos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Bom, este é o programa Hora Espírita e hoje falaremos sobre a parábola dos talentos. E a parábola do Cristo diz mais ou menos assim: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2,
e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse-lhe: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabes que ceifo aonde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso está no texto de Mateus. Bom, em princípio, dá a impressão de que nós estamos falando de Deus ou de um Senhor bastante severo. Mas eu queria ver com o Hermínio, o que são aquilo que a gente chama de talento na visão espírita? Certo. Bem, eu acho que é útil nós primeiro explicarmos um pouco do que seja uma parábola, para que se possa ter um entendimento mais amplo do que significa e de algumas expressões como estas que o Nick acaba de apontar. Então, uma parábola é uma história simples, curta, fictícia, que usando situações do cotidiano transmite ensinamentos éticos, morais e espirituais. E por que Jesus falava por parábolas? Primeiro, para que fosse compreendido por aqueles que ainda não possuíam um alcance intelectual mais avançado, utilizando aqueles fatos aí do cotidiano. E segundo, para que cada um e cada povo pudesse dar a extensão possível, que lhe fosse possível, segundo a sua época e cultura. E para que então essa parábola, essa mensagem de Jesus se tornasse atemporal, ou seja, jamais se tornasse obsoleta. Tanto que Jesus falou há mais de 2000 anos, isto. Estamos falando disso hoje, segundo a cultura
os fatos da nossa época e estarão falando disso há 2000 anos, daqui a 2000 anos, sem que ela perca a sua essência e a sua possibilidade, a sua matriz de transmissão desses conhecimentos, ensinamentos éticos, morais e espirituais. Bom, na doutrina espírita, talentos significam todas as possibilidades, recursos e capacidades que Deus nos permite agregar à nossa evolução, aquelas que já conquistamos, para que nós consigamos, através da nossa atuação pela passagem em cada reencarnação, multiplicar esses talentos recebidos, esses recursos, essas possibilidades, fazendo nossa evolução, mas também espargindo a todo o nosso redor essas possibilidades de conhecimento e de evolução. Então, nós temos como talentos, consequentemente, essas possibilidades, as riquezas materiais, que muitas vezes Deus permite que se acumulem em algumas mãos, esperando que esses que receberam esse talento façam bom uso dele, propiciando o progresso, a evolução, o bem-estar, a oportunidade de trabalho, de pão, de dignidade para os demais. E nós sabemos que o Espiritismo nos diz que nós temos encarnações pelas quais passamos pelas provas da miséria, outros da riqueza, outros do mais ou menos, para que possamos experienciar e demonstrar a nossa atuação e testar também como está a nossa evolução e como estão nossas propensões em cada época. Então temos os recursos materiais, as possibilidades intelectuais, as possibilidades afetivas, as possibilidades de poder, as possibilidades de liderança religiosa, enfim, todas aquelas que Deus nos coloca. E que Ele nos coloca porque Ele é o Senhor desses talentos, Ele é que nos outorga a administração dessas possibilidades e depois nos pede conta. Então, a parábola dos talentos basicamente é esta mensagem das oportunidades e possibilidades que o Criador nos dá e da prestação de contas que devemos fazer quando daqui nos despedirmos desta existência, sobre o uso que fizemos dela. Aquele que recebeu a possibilidade da prova da riqueza, fez uso desse talento, da riqueza, para criar oportunidades ou para satisfazer unicamente as suas paixões, o seu orgulho, a sua vaidade, ou ainda para explorar mais o próximo. Aquele que recebeu recursos intelectuais procurou transmitir esses conhecimentos que adquire, essa intelectualidade na educação para os outros, para beneficiar uma população, a criação de recursos tecnológicos, de bem-estar, também de progresso, ou utilizou para explorar o próximo, ou ainda escondeu essa luz que lhe é possível debaixo do alqueire, a candeia, o candeeiro e o alqueire. Aquele que recebeu o talento do poder, cuidou dos interesses coletivos ou abusou da confiança do povo, usurpou os cofres públicos, conduziu o povo à paz ou à divisão, à guerra,
dirigente religioso, ele pregou, ele transmitiu a sua fé, seja qual for a religião, puramente ou bitolada nos interesses também de poder dentro da estrutura eclesiástica, dentro da sua estrutura organizacional, oprimindo, explorando fiéis. Aquele que recebeu oportunidades afetivas, cuidou delas, nutriu, ou simplesmente esperou ser beneficiado, foi egoísta, viveu o individualismo. Então, basicamente, os talentos são essas possibilidades que nos são concedidas, e a parábola nos diz deles e da prestação de contas que haveremos de fazer. Dá conta da administração. Dá conta da tua administração. Muito bem. Já? E algumas coisas que me chamam a atenção, né? Quando Jesus fala que distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Então, aí nós temos uma menção a alguém que não distribui aleatoriamente, né? Utiliza critérios de justiça para distribuir esses talentos. E depois fala de um senhor generoso, porque era muito dinheiro. Tá? Um talento correspondia, segundo os historiadores, os estudiosos da época, e que se preocupam em estudar a fundo essa parábola, até mesmo do seu significado material, um talento correspondia a 15 a 20 anos de trabalho de um servidor comum. Então, é alguém que dá talvez mais do que a gente tenha mérito. Então, remete essa parábola a um Deus que nos outorga, às vezes, mais do que a gente tem direito, mas utiliza sempre o critério de justiça, porque ele dá 5 talentos conforme a capacidade de cada um. E depois presta conta daquilo que nos entregou. Então, é um Deus generoso, um Deus justo, mas por ser justo e por ser generoso, pelo critério de justiça, ele também vai cobrar a boa aplicação daquilo que nos é entregue aqui na nossa jornada, na nossa caminhada terrestre. Segundo o Haroldo Dutra, o Haroldo Dutra é um palestrante espírita e muito estudioso, inclusive das origens, das raízes de cada situação. Um talento correspondia a 30 quilos de prata fundidos numa forma arredondada, ou seja, os senhores que iam acumulando riquezas, eles compravam prata e fundiam numa espécie de roda de um queijo de prata que pesava 30 quilos. Então, realmente não era pouca coisa. Acho bastante interessante o que vocês trouxeram aqui, só para fazer um adendo, porque muitas vezes as pessoas nos ouvem, eles acham que Deus, então, ele escolhe as pessoas, né? Quando a gente fala sobre capacidade, né? O Senhor entregou 5 talentos a quem mais tinha capacidade. Tá, mas essa capacidade da onde vem, né? Simplesmente Deus dá isso, escolhe alguém para ser mais capacitado? Não. A capacidade é o acúmulo de experiências, né, que o espírito teve durante as outras encarnações. E é importante que a gente ressalte isso para que a gente não ache que Deus escolhe simplesmente uns para serem felizes e outros para serem terem mais problemas durante a vida, né? Então a capacidade conforme o Jean falou, é merecimento do espírito que já acumulou muita experiência, né, e talentos durante outras encarnações. Tá? Então, Jean, como se relaciona a lei de causa e efeito com o uso dos talentos que recebemos? Bom, em primeiro lugar, né, a gente falou aqui, é bom que a gente deixe isso bem claro, tá? Embora a parábola ela fale inicialmente sobre algo material que o Senhor entregou ao seu servo, a essência da parábola não fala de dinheiro, da boa aplicação do dinheiro. Tá? É algo mais profundo, porque o talento, conforme nós discorremos aqui, ele tem a ver com aptidões, com capacidades que não necessariamente têm a ver com capacidade de lidar com dinheiro. Né?
Então, são potências que Deus nos entrega porque já temos um esforço prévio, conforme tu mesmo acabou de falar. Ou seja, Deus nos faz simples e ignorantes e nós, à medida das reencarnações e das experiências que nós vamos tendo, nós desenvolvemos aptidões, desenvolvemos talentos naquele sentido que nós conhecemos hoje, a etimologia da palavra. Ou seja, temos habilidades que conquistamos pelo esforço através das diversas encarnações. Então, Deus nos dá talentos, nos entrega talentos conforme o nosso esforço prévio. E nós somos chamados e colocados aqui nessa existência, falando já da lei de causa e efeito, que nos assevera que nós colheremos um destino espiritual de acordo com o que procedemos nesse instante, nessa encarnação. Tem tudo a ver com essa lógica divina, com essa justiça divina, porque eu adquiro talentos, reencarno já com os talentos que adquiri, e eu sou testado aqui na Terra para, através do esforço, desenvolver ainda mais os meus talentos. Ou seja, se eu chego numa existência e eu me dedico ainda mais a aprofundar os meus talentos, a fazer o bom uso deles, e fazer o bom uso aqui, segundo a lógica de Jesus, toda a moral e todo o mérito reside em fazer o bem ao próximo. Então, eu tenho aptidões individuais, mas o que nos interessa, o que nos coloca, o que nos testa e o que nos habilita perante Deus, no grande tecido social em que Ele nos joga, porque nós não viemos sozinhos, nós não vamos sozinhos, nós não convivemos sozinhos, é no exercício desse convívio que eu tenho com o meu semelhante, transformar o meu talento em um esforço para tornar a existência de quem está ao meu lado melhor. Então, se eu utilizo bem as minhas aptidões, a minha intelectualidade, por exemplo, alguém que veio ou que desenvolveu ao longo da existência o dom de se comunicar. Aquela pessoa que, quando dá um espaço de fala para ela, ela contagia todos ao seu redor. Tá? Isso é um talento, isso é uma habilidade. Mas isso por si só garante que eu vou ser meritório ou garante que eu vou ter sucesso na minha encarnação? Não, porque eu posso utilizar esse dom da comunicação para o bem e para o mal. Eu posso fazer como aqueles ditadores que se notabilizaram ao longo da história por usar a sua aptidão verbal para levar o povo ao sofrimento, à escravidão, ou até mesmo infligir a morte a um povo que ele considera inimigo, ou eu posso utilizar esse talento para a união, né? Para fazer com que as pessoas se entendam, para que as pessoas se conscientizem de que o bem é o caminho, ou eu posso, na prática, aplicar a divisão, semear a discórdia, ou até mesmo impor a dor, o sofrimento e a morte a quem eu considero inimigo. Aquele que tem o dom da intelectualidade, né? É um talento que ele conquistou ao longo das encarnações pelo seu esforço próprio. Mas de que forma ele vai utilizar essa intelectualidade? Né? Ele vai utilizar isso apenas ao seu próprio benefício? Ou ele vai utilizar um pouco pensar, ele vai ter capacidade de pensar no seu semelhante também? Utilizando essa intelectualidade para o bem de todos. E essa visão de Jesus, ela rompe com o que se entendia na época, tá? E alguns ainda têm esse entendimento hoje. Ou seja, de que eu sou meritório simplesmente porque eu nasci com uma linhagem superior em uma família, porque a minha família é abastada, ou seja, eu por si só, pelo fato da minha posição no mundo, no lugar onde eu vivo, eu desenvolvo uma visão aristocrática. Ou seja, eu sou bom porque eu nasci bom. E não é nada disso que Jesus disse. Jesus disse, você será, entre aspas, bom, se com o que você recebeu ao nascer, as aptidões que você tem, você aplicar isso em prol do próximo pelo fruto do seu esforço. Então, se nós avançamos e utilizamos bem os nossos talentos, a lei de causa e efeito vai nos premiar, porque o esforço e a prática no bem nos rende frutos. Agora, se eu fizer o contrário, se eu utilizar esses talentos, ainda que eu os tenha já conquistado por fruto de um esforço prévio, se eu me desvio no caminho e utilizo isso para o mal ou em benefício próprio, sem pensar no meu semelhante, aí eu vou talvez ter que ser testado no futuro, não só pelas oportunidades que Deus nos dá, mas pelas dores que eu tenho que enfrentar para lapidar ainda o que está me tornando aí inferior perante Deus, porque perante os homens, às vezes, a gente enxerga aquele virtuoso, aquele que tem cultura, aquele que tem dinheiro, como um ser iluminado. E não é bem assim, né? É o que nós vamos fazer a partir disso. Perfeito.
Vamos detalhar um pouquinho mais aqui o sentido da parábola. Então, capacidades seriam aqueles avanços, aquela evolução intelectual e moral que nós conquistamos pelo nosso esforço em encarnações anteriores. Talentos seriam as oportunidades que Deus nos concede em cada encarnação. Então, nós, através das nossas capacidades, nós podemos receber de Deus as oportunidades para exercício, para acréscimo, para melhoramento de uma situação social, econômica, política, religiosa, em determinada encarnação. Então, capacidades são aquelas que nós conquistamos através da nossa evolução. E os talentos, segundo a parábola, seriam as possibilidades que nos são concedidas por Deus. Então, segundo as capacidades que nós já adquirimos, recebemos as oportunidades que Deus nos outorga para multiplicarmos isso em favor da evolução geral. E é muito importante isso, porque de acordo com as capacidades, Deus distribuiu os talentos 5, 3 e 1 de acordo com as capacidades. Obviamente que é estéril, é inútil colocar talentos onde não há capacidade. Por quê? Porque não haverá a possibilidade de utilização desses talentos na extensão pretendida. E veja que Deus, ele não se contenta só com a devolução. Aquele que foi devolver um só talento ao seu senhor, servo mau e preguiçoso, né? Deus quer que nós os multipliquemos exatamente para o alcance da evolução coletiva ou das pessoas que se encontram conosco. Perfeito. E isso só acontece, tudo que vocês falaram aqui a gente só consegue alcançar através das reencarnações. As capacidades, sim. Não tem como, né? Intelectuais e morais. Perfeito. Então, só dando um bom dia e um grande abraço a todos que estão nos dando bom dia aqui no Facebook. O Idacir, a Lia, a Zenese, o Jair Barbosa, a Rose Zani, o Bento Zanoni. Bom dia, Santina Paz, a Sandra Belo, a Iraci Nissola, Marisa Santin e também para Sara Jane Voz. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e nos dando bom dia aqui no Facebook. Então, Hermínio, todos nós recebemos os mesmos talentos? Não. A própria parábola diz que, primeiro, de acordo com as capacidades de cada um. Segundo, consentaneamente ao que necessitamos fazer em cada encarnação. Tanto que em algumas encarnações podemos estar com a prova da riqueza, noutras com a prova da pobreza. Numa nós podemos ter a oportunidade intelectual de estudarmos as ciências humanas, noutra reencarnação as ciências exatas. E assim vai, de acordo com a nossa necessidade de evolução, muitas vezes de expiação, certo? Como, por exemplo, o talento da mediunidade, né? Que é muito próprio da nossa área. Muitas pessoas recebem a mediunidade como uma forma de expiação para se disciplinarem, para se dedicarem ao próximo. Outras já recebem como missão e assim por diante, né? Algumas recebem a oportunidade, por exemplo, da liderança de um povo, né, para encaminhá-lo à evolução e até mesmo, muitas vezes, para resgatar más administrações procedidas em encarnações anteriores. Então, cada um recebe de acordo com a utilidade que aquele talento pode ter e de acordo com a sua capacidade já de evolução alcançada.
Mas o interessante aqui, Nick, é dizer-se que algumas pessoas se colocam numa situação totalmente confortável e passiva. Ah, não, eu não recebi nenhum talento. Eu não vou fazer porque eu não tenho essa aptidão. Eu realmente não tenho essa possibilidade. Todos receberam algo que possa ser considerado, segundo a parábola, como talento. Todos, todos. O talento não são só essas possibilidades maiores, mas também aquelas pessoas que, embora recebendo, digamos, funções menores, mas não menos importantes no contexto geral, elas cuidam de setores mais específicos, mas que têm sua importância na sociedade e para ela, para a sua evolução. Aí vem, por exemplo, o bom síndico de um prédio, né? Olha o que ele pode fazer por aquela coletividade de pessoas que reside lá, manutenção das coisas em ordem, da harmonia, da convivência pacífica, do bem-estar daqueles que estão lá, da conservação das coisas. Olha, um bom jardineiro, o que faz? Aquele que faz com esmero, deixando tudo bonitinho, a alegria que causa na família que mora naquela casa e também naqueles que passam e presenciam aquele jardim bonito. Olha, a boa cuidadora que se dedica. Olha o sorriso, a facilidade de se fazer amigos verdadeiros, carisma. Tudo isso são talentos que estão aí e que um ou outro você o recebeu. Aí, ai, mas eu... Só sei fazer comida. Mas se fizer uma comida bem feita, com carinho, está aplicando talentos. Ai, mas eu, assim, realmente não recebi nada. E eu espero um sinal dos céus, né, que me diga se eu tenho algum talento. Mas o céu não me manda nenhum recado. Não é que o céu se calou, é que há muito barulho nas almas nos dias atuais, que dificulta muito ouvir a mensagem, ver os sinais e estabelecer uma conexão com Deus. Há muito barulho nas almas. O Divaldo diz que nós fazemos as coisas necessárias, né? Que é a nossa sobrevivência, muito mais as supérfluas, que são essas coisas todas inúteis, esse lixo todo que existe e que envolve as pessoas, que são os excessos de tela, de redes sociais, certo? Ah, mas eu preciso até um ponto, depois daí embarca na onda e enriquece espertalhões. Como é que a pessoa, estando ali nessa sensação de urgência, de alerta, de sobressalto o dia inteiro, com todas essas informações, tendo que responder e agradecer, se não curtiu já se incomoda e critica daqui e de lá, como é que essa pessoa pode realmente perceber algum sinal dos céus? Não tem como. Então, o Divaldo nos diz que nós cuidamos do necessário, que é a nossa sobrevivência, muito mais do supérfluo, e esquecemos do essencial. Qual é o essencial? Quem somos nós, como seres espirituais? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Qual é a finalidade de eu estar aqui? Eu estava lendo esses dias uma matéria sobre a solidão coletiva. E falava da solidão de cada um no meio do todo. Nos lares, a solidão a dois, né? As pessoas estão aí juntas, mas cada um recolhida na sua individualidade, aí no seu celular, na sua tela, nos seus interesses individuais.
E até diz assim que para muitos a casa, ela serve como restaurante e hotel. As pessoas vão para se alimentar e para dormir. E após cumpridas essas necessidades, cada um se recolhe à sua individualidade, egoística, né? Descompromissada, né? E aí com todos os efeitos decorrentes. Não é um lar, né? É uma Não. casa. É uma casa. E importante que nessa parábola também Jesus, ele não diz que aquele que recebeu 5, ou aquele que recebeu 2, ou aquele que recebeu 1 vai ser tratado de forma diferente, né? Porque aquele que recebeu 5 talentos e fez a sua parte, recebeu a mesma recompensa do que aquele que recebeu apenas 2 e também Fez a sua parte. também fez a sua parte. Então, nós estamos aí, dependendo do estágio evolutivo, em determinadas situações, né, recebendo determinados talentos, e outros que talvez estejam um pouco atrás, recebendo menos. Mas isso tendo em vista o grau evolutivo, né, a nossa caminhada espiritual. Sempre há um mérito espiritual por trás disso. Mas o que nós fazemos com o pouco que nós já temos, será tão abençoado, tão bem visto aos olhos de Deus, como aquele que já tem abundância. Então, também é aquela expressão em que em todos os momentos se revela na fala do Cristo, que é a existência de um Deus justo, de um Deus generoso, de um Deus bom, que não vai cobrar daquele que entregou 5, né? Aquele que recebeu 5, não vai ter o mesmo grau de cobrança que aquele que recebeu 1. Então, aquele que recebeu 2 e multiplicou, né? E que mais 2 acrescentou, teve a mesma fala, o mesmo cunhamento do que aquele que tinha 5 e produziu mais 5. Perfeito. Muito bom. Mas então, Joel, o que é então nessa passagem enterrar os talentos? O que quer dizer isso? Enterrar os talentos significa, né, deixar que a vida passe sem que nos esforcemos. Ou seja, sem que nós coloquemos esses talentos que Deus nos entrega e que a vida nos situa, sem utilizá-los de forma ativa. Ou seja, eu me entrego ao comodismo. Tá? Eu tenho um talento, usando a expressão monetária para servir, que a gente entenda. Tá? Embora, repito, a gente não fala de dinheiro. Eu recebi uma boa herança. Tá? Meu pai trabalhou muito, me deixou uma herança. Não vou me preocupar em trabalhar. Vou ficar só recolhido ao meu ninho de comodidades e de egoísmo, sem pensar em ninguém. O que importa sou eu. Então, quem enterra os seus talentos é mais ou menos isso. É mais ou menos como aquele que recebeu uma pequena fortuna de herança e não se esforça em estudar, em trabalhar, em fazer algo pelo seu próximo. Ele se isola, ele enterra o seu talento. Então, aquela pessoa que recebeu o dom, por exemplo, da arte, né? Quão bem pode fazer para a sociedade a arte bem empregada. Né? E ele tem aquele dom, aquela aptidão para a arte, seja para a pintura, para a música, para a dramaturgia, para a literatura, mas ele é preguiçoso, ele não produz. Então, Deus situou ele aqui nessa existência, né, com base nas capacidades já adquiridas, com um talento para a arte. E ele pode, através da arte, expressar o belo, expressar a divindade, despertar no coração das pessoas aquilo que a arte nos provoca, né? Que é aquele êxtase que a gente se depara quando vê alguém interpretando uma canção bonita, ou quando vê uma tela de pintura, e a nossa sensibilidade nos toca. E isso remete a Deus. Então, alguém que vem com essa aptidão e simplesmente negligencia, se entrega ao comodismo, é mais fácil ficar em casa, é mais fácil... Eu tenho para não precisar fazer, é isso? Exatamente. Então, é alguém que preguiçoso, aquele que enterra os talentos, tanto que ao final da parábola diz servo mau e preguiçoso, ou seja, você não se esforçou, porque o que vale aqui nessa existência não é o talento que eu tenho, é o que eu faço a partir dele, o que eu produzo de bem-estar, não só para mim, mas para aqueles que estão ao meu lado, a partir das minhas capacidades e dos talentos que a vida, então, nos entrega. Perfeito. E o que dizer do mau uso dos talentos? Né? A gente nem falou do mau uso, né? Aquele que usa o talento para prejudicar o seu próximo, que mais ou menos é igual àquela outra passagem que fala do jardineiro que recebe a enxada do seu senhor para
fazer o jardim, mas ele levanta essa enxada para ferir o seu senhor, né? Então, isso seria o mau uso, né? Quanto mais dívidas estaríamos acumulando pelo mau uso dos talentos que o Senhor nos depositou para fazer o bem. E nesse caso, eu utilizo meus talentos e não é nem que eu sou preguiçoso e não pratico bem. Eu utilizo para praticar o mal. É a Então, habilidade pérfida. Aquele que vem com o poder, que vem com o dinheiro, ele utiliza esse poder, esse dinheiro para ficar mais poderoso e mais endinheirado às custas do sofrimento alheio. Infelizmente ainda temos, né? Bastante irmãos que fazem o mau uso dos seus talentos. E pior, né? aquele que se disfarça, que usa uma carapuça de bondade para levar, fazer crer que ele está propenso a fazer o bem, mas na verdade ele está ali na espreita para praticar o mal. Mas temos os que fazem o bom uso, né? Esta semana eu estou fazendo as palestras no Bezerra de Menezes e eu até falei sobre os talentos, quando eu estava falando da variedade de talentos, né? E eu falei que existe uma cidade maravilhosa e que nós moramos nela, Chapecó. Mas que ela existe e está aí porque muitas mãos e muitas inteligências usaram os talentos que lhes foram concedidos para tornar esse local, né, o que era há 100 anos, 150 anos atrás, e o que é hoje, né? Essa cidade tão boa de se viver. Maravilhosa. Amamos Chapecó. Mas então, Hermínio, como é que a gente faz para desenvolver os talentos que ainda parecem adormecidos? Bem, como eu disse antes, em primeiro lugar, o céu não se calou. Há muito barulho em nossas almas, né? As pessoas têm uma necessidade de movimento constante, de agitação constante, favorecidos pelas tecnologias da época, né? Isso é falta de administração, porque nós temos que usar as tecnologias e os seus benefícios a nosso favor, e não para nos escravizar ou para simplesmente nos sequestrar da nossa consciência plena. Então, as pessoas precisam muito falar, e falar, e falar, e falar. Não interessa se está falando alguma coisa importante, se está falando alguma coisa útil, se está no lugar correto. E a minha bronca, por exemplo, no Centro Espírita é sempre das pessoas que chegam lá no período que precede a palestra, que é o momento de desconexão com as coisas do mundo material para a conexão com o que vem, que é a doutrinária. Vão conversar lá dentro. Vamos conversar lá dentro, certo? Tem a necessidade. Se é urgente, dá para ir lá fora. Se não é urgente, dá para esperar para depois. Mas as pessoas têm a necessidade de conversar, certo? E o Hemingway, o escritor, diz que nós precisamos de 2 anos para aprender a falar e 60 para aprender a ficar quieto. Porque é no silêncio, e a alma precisa do silêncio para se reencontrar, para se sentir e para se conectar. Mas como a alma vai se conectar se nós estamos o tempo inteiro nesse estado de alerta causado aí pelas modernidades? O tempo inteiro com o celular na mão, nas redes sociais. Mas eu preciso, porque eu tenho Snapchat, Facebook, Instagram e mais Telegram e não sei o que e tal. Tá. Qual é o resultado disso? Daqui a 1 ano, o que você vai ver, vai lembrar do que viu hoje nessas redes? 0,5%? Duvido daqui a 1 ano. O que significa? Que você dedicou, às vezes, 3, 4 horas por dia para ver coisas que não importavam, ou que eram simples lixo. Não vai fazer diferença nenhuma. Deixou de ler um bom livro, deixou de conversar com um amigo, deixou de fazer a caridade, deixou de meditar. Enfim, não deu oportunidade para que o talento concedido se manifestasse, certo? Então, o que me parece que o ser humano precisa é silenciar um pouco a alma, é
tentar se conectar com Deus, consigo próprio, e pensar naquelas coisas essenciais de que o Divaldo Franco fala. Por que eu estou aqui? Quem sou eu como ser espiritual? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a finalidade dessa minha existência? Porque ela existe. Não há nada por acaso. E para onde eu irei? E qual será a contabilidade no momento dessa passagem? A prestação de contas, de que trata aí a parábola dos talentos. Então, as pessoas precisam parar um pouco com essa necessidade de estarem integradas ao que não interessa, ao supérfluo, para se conectarem ao essencial. E o essencial é Deus, e o essencial é tudo que decorre dele. Inclusive nossa existência espiritual, fomos criados por ele, agora somos seres espirituais infinitos e que temos uma caminhada a fazer. E que quanto menos aproveitarmos cada oportunidade, cada talento em cada encarnação, mais sofrimento teremos, porque mais tempo permaneceremos no mundo de provas e expiações, por exemplo, né? Então, essa percepção decorre da necessidade das pessoas fazerem uma limpeza em si e em torno de si, do que realmente é necessário e essencial e do que é lixo, do que é supérfluo, do que é contaminação. Só lembrando uma passagem de Chico, ele relata, Chico Xavier, relata que a maioria dos espíritos, quando chega no mundo espiritual, a maior decepção deles é eles notarem que eles perderam muito tempo aqui na Terra, com coisas que realmente, como disse o Hermínio, não faziam diferença nenhuma. E a gente se envolve com isso, né? E a gente perde muito tempo, né? E deixa de produzir coisas boas por causa disso, e principalmente não se conhecer, não se conectar, né? Eu lembrei de algo, Nick, me permite, que antigamente se alguém te chamasse de influenciável, você se ofenderia. Hoje existem os influenciadores profissionais, mentorias, coaching. E se você for pesquisar, a maioria desses que se colocam como mentores, coaching, influenciadores, foram pessoas que não deram certo em nada do que fizeram na vida e foram ensinar os outros. Se tornam espertalhões e um monte de influenciáveis seguindo e enriquecendo, né? Essas pessoas. Infelizmente. Bom, antes de encerrarmos então o nosso programa de hoje, queremos agradecer a todos que de alguma forma colaboram para que esse programa vá ao ar todos os sábados, em especial aos nossos queridos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações atua no mercado da construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de toda a linha de materiais impermeabilizantes, incluindo sistemas de manta asfáltica, membrana líquida, aditivos, entre outros produtos. Agora com uma super novidade na linha de drenagem. Somos representantes oficiais da Macaferri, líder mundial em geossintéticos, como geotêxtil, geodreno, tubodreno e também a linha de fibras de polipropileno, que se tornam grandes aliados para a etapa de concretagem, trazendo para a obra maior resistência e segurança. Solicite seu orçamento. Estamos à disposição para lhe atender. Telefone WhatsApp 49-3323-5142. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189, WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Muito bem, você está acompanhando conosco o programa Hora Espírita deste sábado, dia 4 de julho de 2026. Continuamos o nosso programa aqui sobre talentos. Jean, de que forma, de que maneira podemos colocar nossos talentos a serviço do próximo?
não enterrando nossos talentos, né? Como a parábola fala. E todos nós temos aberto o campo de ação aqui nessa existência para servir ao próximo. Tá? Então Jesus, com o seu belo pensamento, ele ressalta, já falei isso aqui, né, nesse programa ainda, que a maior das nossas virtudes, a maior recompensa que nós podemos entregar a Deus é sermos capazes de praticar a caridade, e a caridade no sentido de tornar a vida do outro melhor na medida da nossa capacidade. Não podemos aí sair como Dom Quixote, né? Achando que o mundo ainda estava precisando do auxílio dele, e sair feito um alucinado atacando moinhos de vento. Né? Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que primeiro saber aonde que nós podemos agir, qual é a nossa capacidade, qual é a nossa esfera de influência, e utilizar esses talentos para tornar a vida do próximo melhor. Porque, veja bem, e se essa é a medida, ou seja, se Deus espera de nós que nós tornemos a vida do próximo melhor, e assim nós nos habilitamos perante Ele a existências mais felizes, não existe lugar melhor, mais simples, mais fácil de praticar o bem ao próximo do que na Terra. Porque basta a gente ter a capacidade de olhar, de sair da nossa esfera egoística, individual, e olhar para o lado. Aí nós vamos ver um vizinho que está passando por um momento difícil e precisa de um auxílio. Nós vamos sermos capazes de olhar para a nossa família e identificar, às vezes, aquele filho que sofre em silêncio e não consegue verbalizar uma dificuldade que está tendo diante da vida. Enfim, se nós abrirmos a nossa visão e estivermos dispostos a auxiliar, saindo da minha esfera egoística, eu vou encontrar possibilidades de auxiliar o próximo. Tá? Então, não enterrar os nossos talentos, não me fechar na minha individualidade e abrir, olhar. Né? O que eu posso fazer em prol do próximo? Né? Há instituições de caridade, há a Rede Feminina de Combate ao Câncer, há a Associação de Voluntários do Hospital Regional, por exemplo, que cuida da saúde das pessoas, há as casas espíritas, há os templos evangélicos, cada um tem o seu trabalho social. E dentro das nossas aptidões, duvido que nós não tenhamos pelo menos uma parcela do bem a fazer nessa existência. Seja individualmente, ou seja, buscando esses locais que angariam pessoas para fazer o bem. Então, dentro das nossas aptidões, dentro daquilo que Deus já me entregou e que eu já conquistei ao longo das existências, eu sempre vou encontrar um caminho para aliviar o sofrimento do próximo, para levar um alívio material àquele que sofre por conta, por exemplo, agora, do frio que nós estamos enfrentando, pessoas necessitadas de agasalho, de alimento, tanto para aquele que necessita de algo material, para principalmente aquele que necessita de algo moral, porque as dores morais, as dores existenciais, elas não escolhem endereço, elas estão naquele que está na rua, passando por um momento terrível de necessidade material, estão nos palacetes, nas mansões, daqueles que sofrem por trás daquele verniz social que a todos parece que é feliz, porém, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua necessidade, a sua ferida que nós podemos ajudar a curar. Perfeito. Muito bem. Realmente, todos nós temos alguma coisa a contribuir. Todos nós podemos, né? Independente da posição social. Todos nós podemos. Isso lembra o Stephen Hawking, né? Uhum. O cientista, aquele todo Deformado. deformado na sua cadeira, e ainda assim, né? Escrevendo coisas que poderiam beneficiar a humanidade. Perfeito. Hermínio, então, quando retornamos à vida espiritual, de que forma prestaremos conta dos talentos recebidos? Já falamos bastante nisso, mas só rememorando. Então, a parábola nos fala das oportunidades que Deus nos concede, segundo as nossas capacidades, e da prestação de contas. Dá conta da tua administração. O que fizeste dela, né? Esse deve ser um momento muito amargo para muitos espíritos que
construir uma grande fortuna material, por exemplo, né? Fizeram mau uso, o uso egoístico dela, e de repente tem que deixar tudo para trás e partir para o mundo espiritual. E é por isso que existem tantos espíritos que não conseguem se encaminhar e que estão lá peticionando espiritualmente nos processos de inventário. Sim, porque aí os herdeiros estão brigando, certo? A família que deveria ser motivo de amor e união, em razão do patrimônio material, está em desunião, em ódio, e o desencarnado lá vendo. Aquelas 100 mil horas de academia que foram feitas para ter um corpo escultural, tudo isso ficou, está lá, apodreceu, né? Os poderosos, aqueles que fizeram mau uso do poder, onde estarão os grandes ditadores, os imperadores? Muitos fizeram coisas positivas, sim. Mas eu estava relendo A Jornada dos Anjos, que é um livro psicografado, espírita, sobre o papel de um dos figurantes aí, um dos personagens, melhor, que fora imperador romano e viera com uma missão muito nobre, um planejamento reencarnatório muito nobre para com a humanidade, e distorceu tudo. Numa das encarnações subsequentes, ele nasceu sem os braços e sem as pernas, só o tronco, para sentir o quanto ele era dependente das pessoas que ele tanto maltratara quando foram suas subordinadas, as pessoas. E para que ele, sem os membros superiores e inferiores, não pudesse fazer o mal. Olha tudo isso. Aquele 1 milhão de horas nas redes sociais, brigando, manifestando, tudo isso ficou lá na nuvem negra da história da pessoa, não levou nada. Nós só levamos conosco a evolução que nós conquistamos, intelectual e moral, e o bem que fazemos, os méritos, unicamente. O resto fica tudo. Então, a hora da contabilidade, a hora de encostar o umbigo no setor de prestação de contas, é que vai nos dizer se nós aproveitamos os talentos que nos foram concedidos por Deus, que são essas oportunidades, ou se nós nos perdemos no supérfluo. Nós levamos, né, para o mundo espiritual somente aquilo que nós podemos levar como espírito. Tudo que é material fica aí. E devolvemos, né, a terra. Eu via esses dias um músico falar que ele falando que uma frase que o pai dele falou para ele que tocou muito, que um dia ele ia voltar para casa, ele não ia encontrar mais a casa, que ele ia voltar, a casa ia estar lá, mas as pessoas que estavam lá já tinham partido. E isso é algo que nós não conseguimos escapar, porque a nossa vida ela é temporária. E esse acerto de contas, ele é algo que nós devemos esperar e nós devemos nos planejar para passar bem por ele. Jesus passou pela terra e uma das principais mensagens que ele deixou, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco mesmo. Eis aí o caminho, né? Eis aí o caminho. Aí realmente se torna mais fácil da gente cumprir e tentar realmente fazer com que os talentos sejam multiplicados. Gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui que nos acompanharam na rádio, no Facebook da rádio. Um abraço para a Altina, para a Kátia e para o Diogo lá de Xaxim, que nos deram também bom dia aqui no Facebook. Obrigado, Carlos, que nos acompanhou essa manhã. Obrigado, Hermínio. Obrigado, Nick, Jean, Carlos.
E um abraço a todos os queridos ouvintes do nosso programa. Jean. Nick, Hermínio, nosso amigo Carlos, que tenhamos todos um excelente final de semana. A todos um maravilhoso final de semana aí, acompanhado das pessoas que mais a gente ama. Não esqueçam, as casas espíritas de Chapecó e da região estão abertas a todos. Você não precisa ser espírita para você ir lá e ver o que a gente fala e como funciona. Um abraço a todos, um ótimo final de semana. Hora Espírita.